Boa noite, pessoal. Vamos dar início aí numa nova live, hoje com conteúdo novo. Estou gravando a live de hoje para posteriormente disponibilizar para vocês via WhatsApp a aula de hoje, ok? Quem perdeu a aula ou quem quiser assistir novamente outro dia, eu vou disponibilizar a partir de amanhã, tá bom? Ou amanhã, que é quinta, ou na sexta eu disponibilizo no WhatsApp, tá bom? E aí mesmo quem participou, quiser assistir novamente, ou quem não participou, que é mais aconselhável, que assista com certeza, tá bom? Primeiramente, eu queria dar alguns informes para vocês aqui do seguinte. Eu enviei no grupo de WhatsApp hoje um vídeo um vídeo do YouTube, onde é explicado de maneira bem simples e rápida, bem objetiva, a questão da permutação simples e permutação com repetição. Hoje, o conteúdo da nossa aula é análise combinatória, mas em específico, a gente vai falar sobre permutações, dois tipos de permutações, a simples e a com repetição, que vocês já vão ver, tá bom? Esse vídeo que eu disponibilizei do YouTube aí não é um vídeo meu, né? Foi um vídeo que eu achei extremamente simples e objetivo, então por isso que eu disponibilizei para vocês. Mas eu vou disponibilizar a aula de hoje para vocês também. Então fiquem tranquilos. Aí vocês vão poder assistir futuramente aí a live de hoje para realizar a atividade, tá? Que é uma lista de exercício pequeno. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta aí? Então vamos lá. Eu vou transmitir minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Me respondam por áudio, por gentileza. Pessoal? Sim, normal. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá bom. Qualquer coisa vocês me falam, viu, pessoal? Ó, disciplina, probabilidade estatística. Em específico, estamos trabalhando com a análise combinatória, que é uma parcela de toda a probabilidade estatística, mas hoje a gente vai trabalhar em particular com um conteúdo chamado permutação. Primeiramente, essa palavra permutação, para quem já conhece ou para quem não conhece, ela nada mais, nada menos significa troca, certo? Quando a gente permuta duas coisas, a gente troca de lugar essas duas coisas, tá bom? Então, permutação nada mais é do que a mesma coisa que troca. Mas, quando a gente está trabalhando com probabilidade aí na parte da análise combinatória, a permutação é a quantidade de trocas possíveis, totais, tá? Qual o número total possível de trocas que podemos fazer dentro daquela situação dada ali, beleza? Vamos agora à linguagem matemática da situação aqui, ó. Permutações são agrupamentos formados por N elementos. Esse N aí vai assumir um valor, lógico. É uma quantidade de elementos de um conjunto qualquer. De forma que a ordem desses elementos é sempre diferente, que é a questão da troca aí que eu falei. As principais permutações são sem repetição, que é chamada de permutação simples, tá bom? E a permutação com repetição, que a gente vai trabalhar em específico hoje com
com a questão do anagrama, que vocês já vão ver o que, que é. Por que, que eu disse que as principais permutações são essas? Porque existem outras. Existe uma também bastante conhecida, só que não é muito usual, que é a chamada permutação circular, tá? Só que aqui não vai nos interessar, beleza? A gente vai trabalhar somente com a permutação sem repetição, que é a simples, e a permutação com repetição, questão do anagrama. Certo? Vamos primeiro entender o que, que é uma permutação simples, que é aquela permutação sem repetição. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim. Tá. Ó, dizemos que uma permutação sem repetição ou simples, se o conjunto permutado, o conjunto onde eu vou trocar os elementos, não contém elementos repetidos. Tá bom? Por exemplo, foquem nessa ideia desse exemplo aqui. Dado um conjunto, eu tenho um conjunto que tem 3 elementos. Um elemento eu chamei de B, outro elemento eu chamei de C e outro elemento eu chamei de D. Certo? BCD. Ou seja, vocês podem perceber que cada um desses elementos é diferente do outro, pois tem nomes diferentes. B, C e D. E gera as seguintes permutações. Ó, qual é a quantidade total de combinações que eu posso fazer com esses 3 elementos? Primeira combinação, BCD, certo? Imaginem a letra BCD. Se eu coloco nessa ordem, BCD é uma possibilidade. Agora, se eu permuto o D com o C, ou seja, se eu troco de lugar, fica BDC. É uma nova combinação, certo? Uma nova possibilidade. Se eu faço uma nova permutação aí, CBD, é uma nova combinação, uma nova possibilidade. Uma outra possibilidade, CDB, outra DBC e a outra DCB. Então, com esses 3 elementos, B, C e D, eu posso construir 6 possibilidades de agrupamentos aí com essas 3 letras, tá? Tudo bem? Olhem esse exemplo aqui, ó. Percebam que eu estou trabalhando somente com 3 algarismos, 1, o 2 e o 3. Eu vou fazer todas as combinações possíveis com esses 3 algarismos. Eu posso formar o número 123, eu posso formar o número 132, eu posso formar o número 213, eu posso formar o número 231, posso formar o 312 e o 321. Certo? Então, com os algarismos 1, 2 e 3, eu posso formar 6 algarismos com esses 6 números, desculpa, com esses 3 algarismos, certo? Existe uma maneira muito simples da gente calcular a quantidade total de possibilidades de permutações de conjunto. Se eu estou trabalhando com um conjunto que possui 3 elementos, para eu calcular a quantidade total de possibilidades de combinação desses 3 elementos, basta eu calcular o 3 fatorial, que é esse 3. Deixa eu só ligar o apontador laser aqui, ó. 3 fatorial, que é esse 3 exclamação aqui, ó. Que nada mais, nada menos é que 3 vezes 2 vezes 1. Totalizando 6 possibilidades. Que são essas 6 aqui, ó. Esse número, esse número, esse número, esse. 6 possibilidades, ok? Vamos supor que eu tenha um conjunto com 5 elementos distintos, 5 elementos diferentes. Qual a quantidade total de possibilidades de combinações desses 5 elementos?
basta eu calcular 5 fatorial. Ah, tem até o exemplo embaixo aí, ó. Eu estava dando um exemplo aqui, mas vamos ler esse exemplo aqui, ó. 5 alunos serão colocados em fila. Imaginem que são 5 pessoas. 5 seres humanos diferentes, tá? Para escolher o primeiro da fila, temos 5 opções. Se a gente tem 5 alunos, para a gente ocupar o primeiro lugar da fila, a gente tem 5 opções. Escolhemos uma pessoa. Para ocupar o segundo lugar da fila, temos 4 opções. Vezes 4. Para ocupar o terceiro lugar, 3. Vezes 3. Para ocupar o quarto lugar, 2. Vezes 2. E para ocupar o último lugar, uma pessoa. Então, nada mais, nada menos é do que calcular 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Totalizando uma quantidade de 120 possibilidades. Ou seja, com 5 pessoas, podemos formar 120 filas diferentes, apenas permutando as pessoas de lugar, trocando as pessoas de lugar, ok? Parece muito, mas esse é o número exato. Tudo bem? Ó, vamos voltar aqui um pouco na simples aqui, que é a sem repetição. Se eu pergunto a vocês, eu tenho um conjunto com 10 elementos distintos. 10 qualquer coisas diferentes. Qual a possibilidade, qual o total de possibilidades de combinações que eu posso fazer com esses 10 elementos? Usando os 10 elementos. É 10 fatorial. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, até 1. Ok? Não tem segredo. A gente quer calcular a quantidade total de combinações, de possibilidades de um conjunto com N elementos, basta eu calcular o N fatorial. Agora, permutação com repetição. A gente vai trabalhar em específico aqui com a questão do anagrama, tá? Isso é visto bastante. Quem já prestou concursos na vida aí, vocês vão perceber que várias vezes vocês já se depararam com questões como essa. E nada mais, nada menos é que uma permutação com repetição. Vamos lá. Caso existam elementos repetidos, que é diferente desse outro que a gente estava falando, com a fórmula de permutação simples, contaríamos vários casos algumas vezes, porque há elementos repetidos, vocês já vão entender. Por exemplo, a palavra arame. Se trocássemos as letras A de lugar, percebam que a palavra arame possui 2 letras A, que são a mesma letra. Concordam comigo? São iguais. Se trocássemos esses 2 As de lugar, a palavra ficaria diferente? Não. Então, isso é uma repetição, certo? Que é o que eu escrevi aí, ó. Por exemplo, na palavra arame, se trocássemos as letras A de lugar, formaríamos a mesma palavra. Diferentemente, se eu trocar o M e o E de lugar, aí formaria uma nova palavra, certo? Ia ser araém, certo? Exemplo, prestem atenção. Na palavra arame, que é esse exemplo que a gente está trabalhando, se trocássemos as letras A de lugar, formaríamos a mesma palavra, que é o que eu já disse. E pela fórmula de permutação simples, teríamos contado arame 2 vezes, que é a mesma palavra, certo? Para a gente não cometer esse erro, o que a gente faz? Ao invés de calcular só 5 fatorial, a gente divide pela quantidade de repetições. Quantas letras A eu tenho? Não são 2? Então, eu vou dividir por 2 fatorial.
Se ao invés de 2 letras A, fossem 3 letras A, eu dividiria por 3 fatorial. Ok? Então, nada mais, nada menos, para a gente calcular a quantidade total de possibilidades de anagrama dessa palavra, anagrama nada mais é do que trocar de posição as letras de uma palavra, certo? Quantidade total de possibilidades de trocar letras de lugar de uma palavra, de permutar letras de uma única palavra. Então, para a gente calcular a quantidade total de possibilidades de anagramas da palavra arame, basta eu calcular 5 fatorial, que é a quantidade de letras que tem a palavra, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Só que dessas 5 letras, 2 são repetidas, então eu divido por 2 fatorial. Fica assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1, ou seja, 120 dividido por 2. 60 possibilidades, certo? Só para vocês entenderem melhor, a palavra arame. Se eu troco esse A primeiro com esse R, fica uma palavra assim, raame. É um anagrama, essa palavra, raame, é um anagrama da palavra arame. Se eu troco o M e o E de lugar, como eu já dei esse exemplo, fica araém. É um anagrama da palavra arame, certo? Peraí, deixa eu só aceitar alguém aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim. Pessoal, agora, ó, um novo exemplo de anagrama. Calcule o número de anagramas, ou seja, dada uma palavra, calcule a possibilidade total de combinações, de permutações entre essas letras dessa palavra. Anagramas da palavra araraquara. Vamos com calma. Primeira coisa que vocês precisam ver. Essa palavra tem letras repetidas? Se tem letras repetidas, é uma permutação com repetição, certo? Então vamos lá. A palavra araraquara tem 10 letras. Desse total de letras, de 10 letras, 5 letras repetidas A. Se eu for olhar a palavra, o A aparece 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E o R, a letra R, aparece 3 vezes. 1, 2, 3. Certo? Eu coloquei 5 letras repetidas A e 3 letras repetidas R. Então, para eu calcular a quantidade total de anagramas dessa palavra, eu vou primeiro fazer o número total de letras da palavra, que são 10 letras. 10 letras, né? Então, 10 fatorial. Dividido pelas repetições. Tem 5 letras A, então eu divido por 5 fatorial. E 3 letras R, divido por 3 fatorial. Ok? 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, até 1. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, até 1. E 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1. Eu poderia fazer isso. Só que aqui eu vou trabalhar com uma questão de simplificação, para ficar mais fácil. Eu estou fazendo isso para ficar mais fácil. Mas quem quiser fazer na raça, calcular o 10 fatorial, depois calcular o 5 fatorial, multiplicar por 3 fatorial, para dividir os dois, vocês vão fazer na calculadora, fica à vontade. Mas eu vou trabalhar com a questão da simplificação para vocês verem como que é mais fácil. Eu sei que 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, até 1, não é? Percebam o que eu fiz aqui. No 10 fatorial, eu desenvolvi o 10 fatorial até o 5 fatorial apenas. Não continuei até 1. Por que que eu fiz isso? Porque eu sei que tem um 5 fatorial no denominador. E eu posso cancelar esses 5 fatoriais.
certo? Quando eu estou dividindo a mesma quantidade no numerador e no denominador, é 1. A gente cancela. Então, eu desenvolvi o 10 fatorial até o 5 fatorial para poder cancelar com o 5 fatorial de baixo. Estão vendo aqui, ó, onde está o laser aqui, ó? Parei no 5 fatorial porque eu vou cancelar com esse 5 fatorial aqui. E desenvolvi o 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Cancelando esses dois 5 fatoriais em vermelhos aqui, ó, o que eu vou multiplicar apenas? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Que dá 30.240. E dividir pelo 3 fatorial, que é 6. Dividindo 30.240 por 6, dá 5.040 possibilidades. 5.040 anagramas diferentes que podemos formar com a palavra Araraquara. Ok? Não tem segredo. Dada a palavra, primeiro você calcula a quantidade total de letras dessa palavra. Araraquara, 10 letras, 10 fatorial. Eu vou dividir pelas repetições. Se apareceu 5 vezes o A e 3 vezes o R, eu vou dividir por 5 fatorial e 3 fatorial. Aí, fica a escolha de vocês usar a questão da simplificação, como eu fiz aqui, ou calcular normal. O que seria um calcular normal? Eu calcularia o 10 fatorial, que é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ia dar um número no numerador. Calcularia o denominador, que é 5 fatorial vezes 3 fatorial. 120 vezes 6. Certo? Depois dividiria essas duas quantidades. Chegaria no mesmo valor, que é 5.040. Ok? Esse método de simplificação que eu expliquei aqui, a gente usa bastante quando a gente vai fazer um concurso ou um vestibular que não podemos usar calculadora. Que quanto mais simples for a questão da conta, melhor é para a gente, né? Bom, a aula de hoje foi somente sobre a questão da permutação, certo? Expliquei 2 casos de permutação para vocês. Sem repetição e com repetição. Sem repetição, basta eu calcular o número fatorial. Com repetição, basta eu calcular o número fatorial e dividir com as repetições embaixo. Certo? Na live da semana que vem, eu vou explicar a questão do arranjo. Tem mais 2 conteúdos para a gente trabalhar dentro da análise combinatória. Arranjo e combinação, que na verdade são 3 conteúdos principais trabalhados na análise combinatória, que é a permutação, que é o que a gente viu hoje, o arranjo e a combinação, que vocês vão ver nas lives futuras, ok? Eu já enviei no grupo de WhatsApp da sala de vocês. O vídeo, aquele vídeo objetivo e claro, que não foi eu que gravei, que eu achei no YouTube, assistam. Eu enviei a apresentação de hoje e enviei a atividade de hoje. E também enviei o Forms, o formulário da assiduidade. Preencham também já hoje, tá? E a atividade aí, vocês vão abrir, vocês vão ver que são 4 exercícios muito simples de se fazer. Façam esses exercícios, vocês têm até quarta-feira da semana que vem para me entregar, ok? Quaisquer dúvidas de vocês, me procurem pelo WhatsApp, que é mais rápido, que eu respondo mais rápido. Porque tem algumas pessoas que me procuram por e-mail, perguntam por e-mail. Eu recebo, às vezes, tanto e-mail que, às vezes, um e-mail passa batido e tal. Eu acabo vendo isso muito depois, entendeu? Então, se alguém tiver alguma dúvida, me procura no WhatsApp, que é mais fácil. Tá bom? Certo? Bom, por hoje é só, pessoal. Vocês compreenderam? Tá bom. Qualquer dúvida, me procurem, hein, pessoal? Mas é isso, tá bom?
Depois vocês olhem um grupo de WhatsApp lá que tá tudo lá. Firmeza, pessoal? Vou parar de gravar aqui agora.